Antes de ler o texto, eu quero apenas dizer que Jesus estava no templo com seus discípulos e eles começaram a admirar a grandeza daquele monumento, né, da estrutura, daquela engenharia. E aí é como se Jesus tivesse não, ele teve, né, uma visão do futuro, porque ele é onisciente, claro. E ele de repente viu que tempos depois, anos depois, tudo aquilo iria ser destruído, iria se tornar uma grande ruína. E ele falou para os seus discípulos que isso iria acontecer. E os discípulos fizeram duas perguntas para ele, né? E essas duas perguntas estão no versículo 1, versículo 2 de Mateus 24. E a pergunta dos discípulos é: Senhor, quando isso vai acontecer? Ou seja, quando é que este monumento vai virar um monte de escombros? E quando será o sinal da sua volta, né? E do fim de todas as coisas? E é interessante porque eles fazem duas perguntas aparentemente simples e Jesus olha para eles e fala assim: vocês têm tempo? Então senta aí que eu vou contar umas coisinhas para vocês. Eu vou contar para vocês como é que vai ser tudo isso, como é que tudo isso vai acontecer. E o Mateus 24 tem quantos capítulos? Quantos versículos? Quantos versículos tem Mateus 24? Me ajudem. 51 versículos. Então, 49 versículos foi Jesus respondendo essas duas perguntas simples dos discípulos. E a pergunta dos discípulos é: qual é o sinal? E na verdade Jesus começa a falar que esse sinal não vai ser um sinal único, mas vai ser caracterizado por grandes eventos de diversa natureza que vai caracterizar o fim e a sua volta, tá? E Jesus, em sua resposta, ele não dá a entender aos discípulos que isso vai acontecer de uma forma cronológica, seguida, ou seja, que o templo em Jerusalém, a cidade de Jerusalém seria destruída e logo em seguida seria a sua volta. Isso iria acontecer, sim, mas não nessa ordem cronológica, dessa forma. E o que Jesus faz, então, em seguir, chamar a atenção dos discípulos para os sinais que iriam acontecer, tanto da destruição e o sinal que seria da sua vinda, que seriam sinais anunciantes da segunda vinda de Jesus. Então, o objetivo de Jesus nesse capítulo, né, de Mateus 24, conhecido como Pequeno Apocalipse, que quando a gente lê Mateus 24 e Apocalipse 6, né, muitos eventos são iguais e são parecidos. Jesus já ali dá um resumo de tudo aquilo que iria acontecer no futuro, e Jesus então dá um alerta para os discípulos, mas também um encorajamento para que eles ficassem atentos a tudo que iria acontecer. Então o nosso tema de hoje é os sinais. Vamos falar então quais são os sinais do fim de tudo. Não é um tema assim talvez muito bom de se ouvir: Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te dar vitória e tal. Mas nós entendemos que a mensagem é muito mais importante, porque mais importante do que receber uma cura, uma vitória, é permanecer até o fim para entrar no galardão. Amém? Porque lá não haverá fome, não haverá doença, não haverá nenhum tipo de problema. Mas aqui, onde corremos o risco de desistir, nós precisamos permanecer alertas e atentos. Amém? Então nós vamos ler então Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14 apenas. Depois eu explico por quê. Versículo 1 diz assim, Mateus 24: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos.
Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até aqui, talvez em algum outro momento a gente pode seguir, né, mas fica para outra mensagem. Então Jesus apresenta aqui alguns sinais da sua segunda volta e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro sinal, antes de colocar o ponto aí ainda, André, se não coloca ainda, por favor, está no versículo 4. E eu quero que vocês falem para mim que sinal é esse. Qual é o primeiro sinal que Jesus alerta os discípulos que vai acontecer? Versículo 24, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu que ninguém os... Por quê? Versículo 5. Dizendo o quê? Então, qual é o primeiro sinal? Enganação. Por quê? Por quem? Quem enganará? Falsos cristos. Esse é o primeiro sinal que Jesus fala para os seus discípulos. Vai ser o surgimento de falsos cristos, ou seja, falsos messias. Esse é o primeiro sinal. E esses falsos messias irão enganar muitas pessoas. A gente já tem na nossa atualidade alguém que se diz o Cristo, né? Tem alguém por aí que fala que ele é o Cristo e tal. E tem pessoas que seguem. Agora, a pergunta que a gente pode fazer, a gente não tem muito o que falar, porque eu não vou falar de escatologia, não é esse o objetivo, eu deixo isso para o professor de teologia sistemática e também para a EBM. Mas se a gente pensar assim, ok, se a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer, e como que eu saberei? Como é que isso vai acontecer? Porque eu não quero perder essa oportunidade, eu não quero perder esse grande evento, né? Então, como é que eu vou saber que de fato é Jesus que está voltando? Ele responde mais à frente. Então, continue na sua Bíblia aí, Mateus 24, não feche. Diz assim, olha, o versículo 5, ele está dizendo o seguinte: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que Jesus está dizendo, alertando os discípulos sobre isso? Porque Jesus não vai ter que provar mais que ele é o Cristo. Jesus não vai ter que falar mais que ele é o Cristo. Ele disse isso na sua primeira vinda. Eu sou Cristo, eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus. E as pessoas o seguiram. Então Jesus não vai ter que provar, porque ele já é. Ele já fez isso, ele já mostrou que ele é o Cristo. Aliás, né, os sinais que ele fez. Em segundo lugar, veja só o que diz lá no versículo 23. Sobe aí a sua Bíblia no seu aplicativo. Versículo 23. Diz assim, olha: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Não acreditem. Por quê? Na primeira vinda de Jesus, quando ele estava ensinando em algum lugar e as pessoas eram tocadas e transformadas, elas corriam para falar para os seus parentes, seus amigos, olha, encontramos o Cristo, encontramos o Messias. E a segunda vinda de Jesus não será secreta. Ninguém vai precisar passar um WhatsApp ou conversar e falar assim, olha, eu acho que Cristo voltou. Eu acho que ele está por aqui, porque não será nada secreto. Então, no versículo 23, e aí a gente continua ainda no versículo 20, veja lá o que diz no versículo 30, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu
com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos aos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. A segunda vinda de Jesus vai ser universal. Você não vai precisar gravar um vídeo no seu celular para mandar para o seu parente, para a sua tia, ou para mostrar para a sua tia que de repente não tem celular. Porque todo mundo, todos, porque ele é onipresente, todo mundo vai ver o Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. A sua segunda vinda será universal. E eu digo que a gente não vai ter nem condições de pegar um aparelho para gravar, porque vai ser algo tão extraordinário, tão poderoso, que muitos vão se cair, vão se lamentar, vão chorar diante da gloriosa manifestação da glória de Deus. E aí ele continua dizendo que anjos vai anunciar isso com trombetas. Então, os anjos cantaram o nascimento de Jesus, e os anjos vão cantar e tocar a segunda vinda de Jesus, anunciando como algo realmente triunfal. Então, como é que eu vou saber que é Jesus que está voltando? Ele não vai ter que provar. Se alguém falar assim, eu sou o Cristo, mentira. Porque ele não vai precisar provar que ele é o Cristo. Segundo, ele não virá de forma secreta. Terceiro, a sua vinda será universal. Todo mundo vai ver, ninguém vai precisar te contar. Seus olhos verão. Independente se você vai estar vivo, se você vai estar morto, você vai ver o Cristo voltando em glória. E terceiro, os anjos é que vão anunciar com grande som de trombeta. Então, não tem lugar para ser enganado. Amém? Então, esse é o primeiro sinal de Jesus. Fique atentos, porque surgirão falsos cristos. Ele não vai provar mais que ele é o Cristo. Ele não vai vir de forma secreta. Ele vai vir de forma universal, e os anjos estarão com ele visivelmente a todos os olhos. Amém?